Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Feliz o homem a quem vós ensinais, Senhor. Assim dissemos no Salmo: feliz o homem a quem vós ensinais, Senhor. Sim, e nós hoje podemos dizer que somos felizes, porque o Senhor ensinou-nos, ensina-nos, quer ensinar-nos. O problema é, como dizia no Evangelho, quando os nossos corações estão endurecidos, quando temos ouvidos, mas não escutamos, quando não entendemos e não queremos entender a palavra do Senhor. Por isso dizia, estamos para iniciar mais um tempo de Quaresma. E cada ano o Senhor dá-nos o tempo de Quaresma, porque cada ano nós precisamos de um tempo de conversão e que não chega. Esses 40 dias que vamos viver não chegam. Precisamos de uma conversão contínua. Na primeira leitura, São Tiago, em primeiro lugar, começa por olhar para a nossa vida. E diz Santiago, tantas vezes a nossa vida são dificuldades, são desilusões. E tantas vezes fazemos essa experiência. Parece que tudo está bem, tudo está em grande, e depois de um dia para o outro passamos pelas dificuldades. E Tiago diz, ok, muito bem, mas como é que nós vivemos isso? E às vezes podemos atribuir ao Senhor, como se o Senhor, oh Deus, não me estás a cuidar de mim, oh Deus, em vez de vermos na vida uma oportunidade para crescer, uma oportunidade para aprender, agarrar em cada oportunidade e ver na vida esta possibilidade que o Senhor nos dá cada dia de crescer no seu amor, mesmo diante das dificuldades. E depois Tiago vai dizer outra coisa, que os bens, aquilo que Deus nos dá, são isso mesmo, são bens. E quando nos causam mal, o problema não é dos bens, é do nosso coração. Como é que nós lidamos com as dificuldades, como é que nós lidamos com as situações, como é que nós lidamos com as coisas. E o segredo está sempre, sempre no nosso coração. Por isso, é no coração, e como dizia ao início, é o coração que nós temos que transformar, é o coração que temos que trabalhar. No Evangelho temos Jesus que vai no barco com os seus discípulos. E os discípulos que estão preocupados porque só tinham um pão. Mas aquele pão que ele tinha no barco, que eles tinham no barco, que era só um, era Jesus. Era o pão essencial. E era isso que eles ainda não tinham entendido. E viver a Quaresma, e vamos escutar ao longo da Quaresma essa palavra, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E os discípulos estavam tão preocupados com o pão, tinham lá só um, que era Jesus, e é o pão que nos basta, é o pão que nos sacia. Então Jesus diz, tende cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E eles já pensavam que Jesus estava a reclamar por causa do pão, que não temos comida, e Jesus já nos está a chamar a atenção por causa disso. E Jesus fica triste. Diz, mas como? Como é que vocês não entendem? São Marcos, antes deste Evangelho, já tinha dito que os escribas e os fariseus tinham o coração endurecido, que a multidão que tinha olhos e que não via, tinha ouvidos e não ouvia. Mas agora Jesus diz isso aos seus discípulos, àqueles que estão com Ele, àqueles que caminham com Ele. E eles tinham o coração endurecido, e eles tinham olhos e não viam, tinham ouvidos e não ouviam. Eram incrédulos.
E, irmãos, este Evangelho devia nos tocar. Quantas vezes nós, os discípulos de Jesus, nós que andamos com Jesus, nós que ouvimos falar Jesus, nós que participamos na missa, quantas vezes também nós temos o coração endurecido? Quantas vezes nós temos olhos e não vemos, temos ouvidos e não escutamos? Quantas vezes? Quantas vezes eu? E por isso repito, esta é a possibilidade que o Senhor nos dá de entrarmos com Jesus, de olharmos para as suas maravilhas. Jesus disse: mas vocês estão preocupados porque só têm um pão. Mas vocês viram que com 7 pães matei a fome a 5.000 pessoas? Viram isso? Viram o milagre? Como matei a fome a 4.000 pessoas? E recordam-se quantos cestos sobraram? Será que vocês ainda estão limitados ao pão? Limitados às coisas e com esta visão tão pequena? Então, este é o desafio que o Senhor nos faz, de abrir o nosso coração, de nos libertarmos do fermento antigo, para nos prepararmos para receber o fermento novo. Então, que este dia em que estamos para mergulhar na Quaresma seja um dia para pedirmos ao Senhor, para dizermos: feliz o homem a quem vós ensinais, Senhor, e que lhe possamos dizer: Senhor, eu quero que nesta Quaresma tu me ensines, ajuda-me a ter olhos para ver, a ter ouvidos para escutar, a ter um coração aberto para acolher, para que possa viver este tempo como um tempo de conversão. Que precisamos de conversão. Alguém tem dúvidas? Ok, ainda bem. Eu também não tenho, que preciso de conversão. Agora, a questão é como vamos viver este tempo. Se vamos deixar que o Senhor nos ajude a convertermos-nos, ou se vamos continuar sempre com o fermento antigo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.